E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente, de fato, entra na matéria do primeiro ano, né? Na matéria que seria aí algo inédito para vocês. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os estudos históricos, né? A introdução aos estudos históricos. Na próxima aula a gente vai falar aí sobre sobre os primeiros povos, né, a origem do homem e tal. E hoje o papo é um pouco mais teórico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é história, o que a história estuda, como se dá um debate historiográfico, como que a gente delimita o tempo. Então hoje é um papo um pouco mais teórico, beleza? Vamos seguindo aqui, ó. Para que serve estudar história? Eu acho que todo mundo aí já fez esse tipo de pergunta. Para que serve? O que faz um historiador? Nós, historiadores, interpretamos as experiências humanas ao longo do tempo. A gente tem um olhar voltado para o passado para tentar entender como uma civilização, como uma população, como uma sociedade se articulava, se comportava dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espaço. Mas fique claro que o historiador ele jamais vai ter um olhar completo do passado. Pensa o historiador como se fosse um detetive que olha para o passado procurando pistas para conseguir resolver algum caso, né? Para conseguir resolver aquele problema que ele está enxergando. Só que com o entrave de ser o passado, e não um passado recente. A maior parte aí das pesquisas históricas, apesar de existir a história do tempo presente, são pesquisas que remontam a passados mais distantes. E sempre acaba um preenchendo a lacuna do outro. Tem um historiador chamado Lucian Feber que ele fala que a história é igual uma concha de retalhos, que a gente vai emendando os pedacinhos e consegue formar a colcha formada por retalhos. Beleza? Ó. Conhecendo essas interpretações e refletindo sobre elas, podemos adquirir consciência do que fomos para transformar o que somos. Então, a gente aprende com o passado. A gente consegue traçar tendências e dizer, né, que certas coisas que aconteceram no passado, devido às condições econômicas, culturais, climáticas, e olhar para o presente e traçar um paralelo, fazer uma analogia, para a gente não repetir os erros do passado. Estudar a história pode despertar a consciência de cada um de cada um de nós para a tarefa de construir uma sociedade mais justa, com menos desigualdade entre as pessoas, independente de sexo, origem, cor e religião. Então, a história, junto com as outras ferramentas das ciências humanas, a sociologia, a filosofia, a antropologia, a ciência política, a geografia, ela está ali tentando construir uma sociedade mais justa. História e memória. A memória ela é parte da história, porque a memória é o quê? A memória é aquilo que a gente relembra do passado, mas também fique claro que essa lembrança não é uma lembrança completa, não é uma lembrança cheia. Né? A gente esquece muita coisa, a gente faz adaptação de diversas coisas. Então, por isso, o olhar crítico do historiador referente ao passado é fundamental para a gente ter uma visão mais aguçada. Tá? Vamos aqui. Ó. O conjunto de acontecimentos e das experiências que ocorrem no dia a dia, tanto de uma pessoa como de um grupo, pode ser chamado de história vivida. Essa história pode integrar as lembranças das pessoas e dos grupos que a viveram, mas existem outras vivências que podem ser esquecidas. A memória constitui, então, um campo de disputa histórico entre lembranças e esquecimentos. Né? Sobre história e memória, tem um filme, que é um filme nacional, chamado Narradores de Javé, que é basicamente, o filme é uma comédia, né? Só que ela trabalha muito com a questão da história e da memória.
É um povoado, agora eu não lembro se é no centro-oeste ou no nordeste do Brasil, mas é uma cidade muito pequena que vai ser alagada por conta do desvio de um rio. E a população que vive ali não quer que isso ocorra. Então, eles têm que provar que Javé tem alguma importância é, cultural, né, para aquela região ali. Então, a galera começa a tentar escrever a história do município. Aí eles recorrem basicamente à memória, né, à história oral, a depoimentos, para tentar manter o povoado inteiro e não uma alagada ali que vai ocorrer por conta da transposição do rio. É bem bacana, eu acho que é um filme de fácil acesso e vale a pena assistir para a gente ter uma ideia aí de história e memória, beleza? Fontes históricas, né? O historiador ele busca chamadas fontes históricas para poder o quê? Legitimar a sua pesquisa, o seu posicionamento. Lembrando que a história e as ciências humanas não são formadas por achismos, são ciências. Tem toda uma metodologia, né? Tem toda uma teoria que precisa ser praticada, aguçada, planejada. Então, a gente, por exemplo, no curso de História, a gente tem metodologia da história, metodologia das ciências sociais, teoria da história, onde a gente aprende sobre diversos ramos da história, como, por exemplo, a microhistória, né, a história de longa duração. Então, assim, a gente tem diversas ramificações de coisas, de debates teóricos sobre o fazer da história. Então, a história ela não uma ciência pautada pelo achismo. Na verdade, se é achismo, não é ciência. Né? A ciência tem métodos que comprovam o argumento daquele que se propõe a estudar determinado assunto. Beleza? Mas vamos ver o que são as fontes históricas. Né? As fontes sugerem indícios, pistas, indicações sobre o tema a ser pesquisado. Aquele papo que eu falei do detetive. Por isso, a necessidade de interpretação do historiador. As fontes históricas podem ser classificadas de várias maneiras: recentes ou antigas, privadas ou públicas, representativas da cultura material ou imaterial, e etc. Também já foi muito valorizado o critério de classificar as fontes em escritas e não escritas. Fontes escritas: cartas, letras, canções, livros, jornais, revistas, documentos, enfim. Registro cultural, registro da cultura como vestimentas, armas, utensílios, pinturas, esculturas, construções, músicas, filmes, fotografias, depoimentos orais. Né? Aqui eu esqueci de botar ali, mas era as fontes não escritas. Tá? Então, aqui, antes de registro, são as fontes não escritas. Beleza? Estudar história é, portanto, uma maneira de adquirir consciência sobre a trajetória humana, mas devemos ficar atentos aos limites ou problemas de interpretação histórica. Esses limites que eu falei e esses problemas, né? A gente tem sempre um olhar para o passado. E esse olhar do passado, ele é o quê? Ele é dificultado por, por N motivos, né? E a gente pode enumerar alguns, como, por exemplo, o distanciamento, a falta de fontes, como, por exemplo, um cara que ele estuda o período neolítico que a gente fala, né? Que a gente vai falar na próxima aula, sobre o paleolítico e neolítico. O cara estuda ali a origem da vida no continente africano. As fontes, obviamente, sobre a origem da vida do ser humano, do homo sapiens, melhor falando, no continente africano, as fontes são muito esparsas. Né? Muita coisa se perdeu, afinal, a gente tem alguns 1000 anos aí de história. Então, isso se torna cada vez mais difícil. Né? Então, a gente tem um limite. Né? Quando você propõe estudar um problema histórico, né, Léo? Eu quero desenvolver essa pesquisa. Você tem que ver se é viável, se você tem fontes, o que já foi escrito, o que já foi falado sobre aquele problema. Por isso, a gente fala que a história é uma conchinha de retalhos. Né? A gente vai emendando no outro e vai desenvolvendo o assunto
né, o problema a ser trabalhado, né? Vamos lá. As historiografias, né, resultados do trabalho dos historiadores. Essas conchinhas de retalho que eu falei, que a gente vai se apoiando, são historiografias. O quê? São trabalhos de outros historiadores que vão ajudando a gente a seguir adiante dentro do nosso tema. Não podem ser isolados da época que foram produzidas. Isso aí que é muito importante. A história, o historiador, o indivíduo, ele é fruto do seu tempo. O historiador do século XVI, século XV, do século XIX, ele tem a influência da sociedade, da cultura, do meio em que ele vive. Então, a produção dele vai refletir o tempo que ele está inserido. Assim como nós, historiadores do século XXI, nós temos aí uma formação que vai se transferir na nossa escrita à sociedade que a gente está inserido. Acreditamos que, ao interpretar e escrever sua obra, o historiador vive o seu tempo histórico. O que é o tempo, né? O tempo, a gente precisa ter uma noção que o tempo é algo que ele é muito variado. A gente pode ter, por exemplo, o tempo cronológico, o tempo psicológico, o tempo histórico. O tempo ele é relativo. E é interessante a gente ter em mente que boa parte do que a gente entende como tempo foi uma criação do homem para facilitar um pouco o entendimento e a sua vivência. Vamos falar um pouquinho disso aí. Ó. A noção de tempo é ampla, pois abrange aspectos cronológicos, psicológicos e históricos. O chamado tempo histórico se relaciona com as ações e reflexões dos seres humanos. É o tempo de criações culturais. Da mesma maneira que os povos têm diferentes culturas, eles também possuem diversas formas de viver o seu tempo, de senti-lo, de contá-lo e responder os seus desafios. Por exemplo, nós, já entrando ali também no exemplo do calendário, nós estamos no ano de 2021, depois de Cristo. Esse é o calendário, basicamente, o calendário ocidental, que adota o ano 1 como ponto de partida. O ano 1 é o nascimento de Cristo. Mas, por exemplo, o judeu que não considera Jesus Cristo, né, o Messias enviado por Deus, eles ainda esperam seus Messias. Então, eles têm uma contagem diferente. O muçulmano, o islâmico, ele também tem eles estão em outro ano, né, diferente do nosso. O calendário chinês. Então, existem diversas formas de se contar o tempo. Isso pode variar com a cultura, com o país, com a religião. Né? Então, é tudo muito, muito, digamos, ramificado. Tá? Vamos falar do calendário. O calendário é um sistema que estabelece um modo de contar o tempo. O termo deriva do latim calendarium, o livro de contas a qual constavam os justos dos empréstimos, pagos nas cidades, Siedai, que correspondia ao primeiro dia dos meses romanos. Diferentes tipos de calendário foram desenvolvidos por povos como judeus, cristãos e muçulmanos. Olha aqui, por exemplo, né? O calendário judaico, essa figura aqui é do ano de 2011, né? Então aí bota 10 anos à frente. Então aqui a gente tem, ó, eles estão no ano de 5.771, isso em 2011, né? O calendário cristão, que é esse aqui do meio, ó, ele vem com uns anos antes de Cristo, vai de uma escala decrescente, chega no ano 1, que é o nascimento de Cristo, que corresponde ao ano 3.761 do judeu, e segue uma narrativa crescente. Tá? E o calendário islâmico, ó, ele também tem uma conotação, uma numeração diferente. Em 2011, os muçulmanos estavam no ano 1432, né? E a gente estava no ano de 2011. Olha só como que tem a diferença aí do calendário conforme a religião. Então, o calendário, por exemplo, que a gente está vendo aqui, são criações humanas para quê? Para facilitar o cotidiano e a vida das pessoas. Periodização histórica.
Periodizar significa separar e dividir os períodos, isto é, os espaços do tempo demarcados por eventos considerados significativos. Os historiadores elaboram periodizações históricas como forma de ordenar, compreender, avaliar os acontecimentos estudados. Por exemplo, esse ano a gente costuma dividir a história em pré-história, que a gente vai começar a falar na próxima aula e vamos ver que esse termo é um termo que deve entrar em desuso. Depois a gente fala de história antiga, depois de história medieval, depois de história moderna e, por fim, história contemporânea. Essa divisão histórica, ela tem seus marcos, obviamente que esses marcos foram criados por nós, seres humanos, né, para facilitar a nossa orientação e o nosso controle ali, né, no estudo das sociedades. Mas aí a gente vai vendo isso nas próximas aulas. Beleza, gente? Então, pessoal, ficamos por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até semana que vem.